Anos 80. A AIDS era o grande fantasma da década. Não se sabia nada do novo vírus. Chamado de praga gay, como começou a aparecer na mídia através de famosos que eram homossexuais, até hoje ainda se tem esse estigma. As imagens de pessoas doentes, magras e com um número crescente de mortes, deixando a população essa imagem do HIV e da AIDS. Mas é preciso que todos saibam que isso ficou no passado. As coisas mudaram. O tratamento moderno é eficaz. Quem vive com HIV hoje em dia tem uma vida normal, igual a quem não tem. E o que é muito importante, quem se trata não transmite mais o HIV. Tive mais 5 pneumonias antes. E a última foi a pneumonia cística. Aí houve a suspeita do HIV. Como eu fui internado, eles fizeram o teste, né? Depois fizeram os testes na minha esposa. Emagreci muito. Eu pesava uns 86 quilos. O máximo que eu consigo hoje é 70. Máximo. Né? Porque os remédios eram muito agressivos. Tomava 22 comprimidos por dia. Aí a gente começou a tentar o tratamento, mas ela não aderiu. Não aderia de jeito nenhum. Ela passava mal. Mas passava muito mal. Né? E as crianças viam que ela estava passando mal. O que a mãe tem? O que a mãe tem? Aí é que piorou, que ela não ia falar mesmo. Ela foi criando resistência à medicação. Porque ela começava um esquema, interrompia. Isso é muito importante para quem toma o remédio, é o seguinte, é que se você interrompe um tratamento, o vírus cria resistência àquela medicação. E você vai tendo que tomar remédios cada vez mais fortes. E, infelizmente, ela não tomava. E veio a falecer. Não adesão, é morte. A gente acompanha muito a evolução dos processos, né? Desde lá 80, quando a gente tinha uma sentença de morte, o tratamento do HIV ele já mudou muito, né? Ele veio de sentença de morte, passou para o coquetel, e do coquetel ele passou por uma redução do número de medicamentos, menos medicamentos, menos efeitos colaterais, e aí a gente foi observando a epidemia mudar, né? As pessoas não morriam mais, não sofriam tanto, e aí a gente chega onde? No I é igual a 0. Né? Que aí a gente deixa de dizer que o indetectável é intransmissível para dizer que a pessoa que está indetectável, que não tem carga viral, ela tem 0 chance de transmissão. Então, a evolução ao longo do tempo foi muita. Hoje eu vou fazer um exame para tratar, estar indetectável e não transmitir HIV para ninguém. Eu estava em Macaé, comprando roupas de bebê. Eu estava grávida do meu segundo filho. Eu estava entrando no 5º mês de gestação. A gente sempre faz aqueles exames e tal. E eu fui comprar as roupas do meu filho. Aí nesse dia eu fui buscar o meu esposo no quartel e a gente estava em Macaé comprando roupas. Aí eu recebi uma ligação do posto de saúde pedindo para mim comparecer, que tinha dado uma coisa no meu exame. E eu vim, mas vim na expectativa de que não seria uma coisa ruim, porque eu nunca recebi uma ligação de que algo ruim deu nos meus exames. Aí quando eu cheguei lá, a enfermeira, que hoje o nome dela era Sandra, que faleceu, falou para mim assim, nossa, você é tão nova e tá grávida. Aí até o momento eu ainda não tinha noção de nada, eu tava bem. Ela me chamou e começou perguntando, falando as coisas. Eu perguntei, o que deu no meu exame? Numa salinha bem pequenininha. Aí ela falou assim, deu positivo para HIV. Eu pensei em milhões de coisas. Mas como a gente não tem conhecimento, eu pensei, nossa, eu vou ter que abortar o meu filho. Um pensamento que passou dentro de mim naquele momento. E nisso ela falou assim, você é casada? Eu falei, sim.
E ela perguntou pra mim sobre o meu esposo, como é que era ele. Eu falei, então, não tem como ter sido ele. Aí ela me perguntou o porquê. Eu tinha sido a primeira pessoa dele, então não tem como eu ter pegado dele, né? Então até eu conhecer ele, eu vivi 2 anos muito loucos na minha vida. Só que a gente já tava junto há 9 meses. Tá, ela falou assim, então a gente vai ter que contar pra ele. Eu falei, tá. Fui até lá na frente pra falar com ele. Eu não sei se foi o certo elas ter deixado eu ir, porque eu tava apavorada. Como eu não saí na porta e não vi ele, eu dei a volta. Nisso que eu dei a volta, eu pensei, e naquele momento ali, me jogar na frente de um ônibus. Eu não queria contar pra ele. Eu não queria parecer fraca. Eu não queria que ele soubesse, né, que eu tava com aquilo. A maioria das pessoas, na hora do diagnóstico, entram em choque e desenvolvem transtornos de saúde mental e emocional, por não saberem do tratamento hoje em dia e como viverão. No primeiro momento eu me pareci suja, sabe? Eu acho que no primeiro momento a gente parece meio suja. Eu fiz o uso da medicação por toda a gravidez que a gente tem que fazer. Antes do parto eu também tenho que tomar uma injeção para ter o parto normal, que eu tive normal. É possível ter um parto normal tendo HIV. Você só não pode amamentar, porém é tudo igual. A evolução foi tremenda, né? A gente passou por um período muito difícil, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, em que, por vezes, a gente só tinha a opção do AZT, né? Azidovodina, que foi a primeira droga sintética liberada. Então, foi um período muito difícil, era monoterapia, doses altíssimas, e com isso vinham os efeitos adversos, os efeitos colaterais também na medicação, né? Intolerância gástrica absurda, os pacientes vomitavam muito. Acidose metabólica, enfim, várias complicações gravíssimas também, com potencial de internação. E a resposta era muito ruim, muito frustra, né? Você não tinha uma resposta virológica sustentada. E isso só foi alcançado bem mais para frente, no final dos anos 90, início dos anos 2000, que aí de fato entra a terapia antirretroviral de alta eficácia, né? Quando eu dou o diagnóstico para uma pessoa de um pouco mais de idade, né, com uma cabeça diferente, às vezes um senhor, uma senhora, de seus 60, 70 anos, já é o oposto, né? Um medo muito grande de morrer porque viu o que foi os anos 80, os anos 90, aquela época em que você não tinha um recurso nenhum, era uma sentença de morte, e eles ainda trazem muito daquilo, aquilo ainda está muito vivo na memória deles, né? Então, aí eu tenho que tentar explicar, né, junto com a equipe multiprofissional, que não é assim. Existe um tratamento muito eficaz hoje, com poucas medicações, bem tolerado, que deixa a carga viral indetectável em muito pouco tempo, a imunidade volta a subir em pouco tempo também, então a gente consegue ter uma qualidade de vida excelente. Eu descobri minha sorologia em pleno carnaval, né? E eu comecei a a perceber o meu corpo mudando, né? Eu estava no médico e ele de cabeça baixa, fazendo receituário. Aí ele falou assim, toma. Eu olhei e ele falou assim, eu queria fazer o exame de HIV. Ele falou assim, não, mas isso aí não são sintomas de HIV. Aí foi nessa hora que ele olhou pra mim e eu falei assim, mas eu sou gay e eu queria fazer o exame de HIV, porque eu ligava muito o HIV à sexualidade, ao gênero, à orientação sexual. E quando chegou lá, a mulher saiu, tirou todo mundo da sala, no exame, eu falei, deu positivo. Quando eu saí do laboratório, tipo, a mulher falava, mas eu não chutava nada, eu queria sair dali, né? Eu não estava muito desesperado, eu queria sair dali. E na porta do laboratório, sem nada para fazer, sem como reagir, eu fui e mandei para minha irmã, que a minha irmã é enfermeira. Ela olhou, ela falou, pô, Elcio, você deu mole e tal, não sei o quê. Aí tem todo o julgamento de que você não se cuidou, que você... O pior que a gente sofre é quando a gente vem de uma pessoa que é para acolher a gente, né? Eu sou filho adotivo e a minha mãe biológica foi morar aqui na região. Então eu me permiti se aproximar da minha mãe biológica. Eu chamei minha mãe para conversar. Eu falei, mãe, eu vivo com HIV,
eu vou ter que tomar essa medicação aqui. Ela falou, você vai morrer? Eu falei, não, não vou morrer. De AIDS, de HIV eu não vou morrer. HIV é o nome do vírus que, quando não tratado, causa uma doença chamada AIDS. Eu decidi falar da minha sorologia até mesmo para poupar esse tempo de sentar, conversar. Acho que não tem essa necessidade de eu me apresentar. Oi, eu sou o Elson, eu vivo com HIV. Não, eu quero falar, oi, eu sou o Elson, estudante de assistência social, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou gerente de marketing. Então, eu gosto de me apresentar assim, não chegar e ter a obrigação de me apresentar como, eu vivo com HIV. O remédio é tão eficaz, que com pouco tempo de uso, a quantidade de vírus cai absurdamente e fica indetectável. A pessoa faz um exame e não encontra nenhuma cópiazinha do vírus naquela quantidade de sangue. Isso você extrapola para a pessoa inteira. Bom, eu descobri o diagnóstico em agosto de 2012 e na época eu descobri 2 dias depois em que eu tinha me libertado do armário da minha sexualidade. E aí foi um impacto muito forte para mim, porque primeiro pelo curto espaço de tempo de ter saído de um armário e a sensação de estar entrando em um outro armário logo depois. E aí eu levei um bom tempo para conseguir elaborar esse diagnóstico. Eu levei quase 2 anos para conseguir entender o que era ser uma pessoa vivendo com HIV, que era muito ainda a mistificação daquela imagem do Cazuza, né? Foi o tipo de prevenção que me chegou enquanto eu ainda tinha 12, 13 anos de idade. E eu descobri a minha sorologia quando eu ainda tinha 17 anos. Ao ponto de eu acreditar que o suicídio para a homossexualidade não haveria diferença perante a visão da religião cristã. Então, se suicídio era um pecado e homossexualidade era um pecado, para mim não fazia mais sentido estar vivo. E logo depois eu tive que lidar com o diagnóstico, então foi uma bomba de informações e emoções que eu fui administrando por um bom tempo, até eu conseguir estar bem, assim, emocionalmente falando. Bom, eu conheci o Gustavo na véspera de Natal de 2021, em aplicativos de relacionamentos gays, né? O HIV para mim nunca foi uma questão que eu me preocupasse muito. Eu sempre tive Não era uma questão, de fato não era uma questão. Nem para falar sobre, defendendo a causa e nem para poder criar barreiras, assim. Eu simplesmente não pensava no assunto. Eu tinha amigos que tinham diagnóstico, né, mas a gente conversava pouco, às vezes, quando eles queriam falar alguma coisa, tá, eu ouvia. E aí eu conheci um cara, vou tentar fazer um histórico breve aqui, eu conheci um rapaz que ele tinha um histórico de ativismo, de pessoa convivendo com HIV, e eu comecei a namorar. Esse cara é amigo do Léo. E aí eu conheci o Léo através dele. Por exemplo, muitas das vezes, mesmo eu já tendo um conhecimento, né, do indetectável, igual zero risco de transmissão, sempre quando eu estivesse numa fase de conhecimento de alguém, sei lá, por algum motivo acabava rolando sem camisinha, eu me afastava dessa pessoa porque eu não tinha coragem de me expor, de falar, ou mesmo sabendo que eu não oferecia risco nenhum. Mas era muito daquilo, tá, mas como é que o outro vai reagir quando eu contar? Justamente porque eu já tinha passado por algumas experiências que eu nem sequer expus e as pessoas já tiveram uma reação tão negativa. E muita da gente, às vezes, pelo próprio papo, ficava assim, eu quero te conhecer, sei lá, tentar algo maior e tal. E aí, como eu não estava afim, eu já falava logo do HIV que era para a pessoa desistir, né? Não pensar na possibilidade. Só que eu fiz isso tantas vezes e eu fui notando que aquela rejeição era real. E aquilo me fez mais mal ainda. E aí eu fiquei assim, caralho, eu realmente sou rejeitado lá fora. Isso não é coisa da minha cabeça, isso não... A qualidade de vida de uma pessoa que convive com o vírus HIV hoje não difere de um paciente diabético, não difere de um paciente hipertenso. Hoje o HIV, graças à evolução dos últimos anos, das últimas décadas, como a gente vem falando,
e a gente já tocou nesse assunto, é uma doença crônica passível de controle. Então, o paciente tem total condição de ter uma vida social, econômica, amorosa, sem nenhum tipo de interferência por conta do diagnóstico, né? Tem uma expectativa de vida tão alta, até maior do que a população em geral, que são pacientes que estão sendo submetidos a consultas médicas, a exames de sangue com maior frequência. Então, é uma qualidade de vida absolutamente normal. Bom, quando eu descobri que eu era uma pessoa que vivia com HIV, não foi um conhecimento assim antecipado, né? Porque eu já estava internado no hospital. Eu já estava na cama do hospital e já estava com alguns sintomas de alguma infecção, e ali que foi feito o diagnóstico. Então, assim, foi uma coisa muito, vamos dizer, um pouco tardia, né? Olha, quando eu soube, eu fiquei meio confuso, acho que isso é normal, né? É uma unanimidade, porém, eu fiquei mais aliviado porque eu pensei que eu poderia ter algo pior. Eu tinha algumas informações sobre o HIV, né, que já não tinha mais aquele preconceito do passado, que as pessoas ainda têm, né, que está incutido na sociedade, mas eu fiquei mais aliviado, porque eu pensei que eu poderia ter uma coisa pior, pensei que eu poderia ter leucemia ou um tipo de câncer, porque estavam investigando ainda que eu poderia ter. Mas assim, eu sempre quis abrir o meu diagnóstico, mas eu pensava muito em mim mesmo, na minha saúde, porque como eu estava muito fragilizado, e era uma coisa assim que eu não sabia como seria a reação das pessoas, eu ficava com medo de falar e receber algum comentário negativo e aquilo atrapalhasse na minha recuperação em casa. De aquilo entrar na minha cabeça, porque assim, eu chorava muito, sabe? Eu ficava mal em casa, então eu tinha medo de que aquilo reverberasse de forma negativa para mim. Então eu esperei eu me recuperar mais. Aí foi uma época que eu já estava saindo, já saía à noite, já estava com os amigos, né? Já estava mais tranquilo em relação a isso. Aí eu decidi abrir a sorologia na internet. Eu fiz um texto. Foi um dia que eu já estava de saco cheio de esconder, sabe, a minha condição. Porque eu já estava tendo uma vida normal, né? Relativamente normal. Então, quando eu abri, parece que melhorou muita coisa, sabe? Não foi da noite pro dia que eu adquiri confiança, né? Assim, que eu parei de ficar triste. Mas, assim, aos poucos, isso foi me empoderando para eu não ter aquela tristeza, sabe? Que eu tinha uma tristeza muito grande por tudo que eu passei e por ter escondido, né? Por esconder isso. Então lá, por volta do ano 2004, 2005, o HPTN 052, que foi o estudo, o maior estudo o primeiro e maior estudo que fala sobre, que tentou provar isso, né? Esse conceito do indetectável igual intransmissível, começou a recrutar pacientes. Esse estudo, ele ficou estudando durante vários anos, acho que 4 ou 5 anos, mais de 1.000 casais soro diferentes, que quer dizer um vive com HIV e o outro não. Grande parte desses casais homossexuais que têm relação sexual anal, que é uma coisa que é mais fácil da pessoa se infectar. A vaginal também existe o risco, mas a anal o risco é maior. E assim, no final do estudo, se concluiu que indetectável é igual a intransmissível, ou indetectável é igual a zero transmissão. O dia do diagnóstico foi, sem dúvida, o pior dia da minha vida, porque eu me lembro que a médica me chamou e ela estava num balcão do outro lado, e eu do lado de cá, e ela falou: bem-vinda ao mundo da AIDS. Falou dessa forma para mim, e eu não entendi, porque eu não entendia nada sobre HIV e AIDS, e ela veio com essa fala, e eu desmontei, né? Ela falou assim: não, porque seu marido está com AIDS e você também. Eu falei: como? E ela falou: não, você está com AIDS. E dali, né, eu já saí dali achando que eu ia morrer no outro dia. E, graças a Deus, 25 anos eu entendo e percebo que não é assim. Mas, enfim, quando veio o diagnóstico para mim, que veio 6 meses depois, eu falei: caramba, agora acabou a vida.
Só que com o decorrer do tempo eu fui descobrindo que aí é que eu estava viva, porque o HIV não me define. O que me define faz parte de outras coisas na vida, como o meu chamado espiritual, porque eu sou evangélica. O que me define é a minha família, são os meus amigos. Tive a questão do preconceito dentro da família. O preconceito, antigamente as pessoas não entendiam muito bem como era HIV e achavam assim, que de qualquer forma pegava um aperto de mão, um abraço, um afago. As pessoas não entendiam ainda o que era o HIV. Há 25 anos passados ainda era mais difícil entender. Hoje a gente tem preconceito, que dirá há 25 anos passados. E aí eu ia na casa da minha família e quando eu chegava lá, que eu ia no banheiro, eles jogavam cloro, jogavam água sanitária. Se eu quisesse tomar um banho, jogava a toalha fora. Se eu quisesse comer, eles também jogavam os talheres, as coisas de uso deles fora, achando que ia pegar, assim, achando que eu não estava percebendo, e isso me doeu muito. Isso para mim foi uma apunhalada, porque eu pensava, se a minha própria família está sendo preconceituosa comigo, o que dirá os meus amigos? O que eu vou fazer na vida? Para que eu preciso viver? A igreja, a primeira igreja que eu estava, quando eu fui para Casimiro de Abreu, houve preconceito também. Eu chegava com a minha família, com as minhas netas e a minha filha, e ajoelhava para orar. Quando eu levantava, o pessoal já tinha saído tudo e deixado o banco livre com medo de mim. Nós fomos às ruas perguntar para as pessoas o que elas sabem do HIV e da AIDS hoje em dia. Bom, eu sei que para a gente pegar HIV na saliva teria que ser uma quantidade muito grande. O restante eu sei que pega através do sangue. Bom, hoje, como todo mundo, estamos um pouquinho mais informados sobre HIV, mas certamente ainda temos muita falta de esclarecimento, né? Bom, o que eu sei desde criança é que se você tiver relação sexual tanto com homem quanto com mulher, tem gente que fala que é só com homossexual que se pega isso, mas não é. Pra mim é uma coisa que você não usou camisinha, transou com qualquer pessoa, você pega. HIV AIDS sei bastante coisa, sei sobre o indetectável, sei sobre a medicação, sei sobre o tratamento, são pessoas comuns, não é mais um estigma como era antigamente, não precisa ter esse medo todo, esse desafio. Hoje as pessoas andam muito desinformadas sobre isso tudo. Existem vários fatores que a gente pode dizer. As pessoas que vivem com HIV, a gente tem um estudo recente de 2019 da UNAIDS que mede estigma e preconceito nas pessoas vivendo com HIV. E esse estudo mostra pra gente uma coisa que a gente já sabe, que é as pessoas que vivem com HIV, elas vivem rodeadas pelo medo, né? O medo de quê? O medo de sofrerem preconceito, o medo de serem abandonadas, o medo de procurar um sistema de saúde para tratamento e ter o seu sigilo quebrado, né? O medo de como as pessoas vão encarar a culpa. Em relação ao preconceito, ainda existe e não é pouco. Eu penso que não, assim. De início, assim, primeiro impacto, eu diria que não. Eu sei que existe o tratamento, as pessoas convivem com o vírus a vida inteira, podem ter uma vida normal, mas tem que haver o tratamento. E aí, se eu tiver uma relação com uma pessoa, eu tenho que ter garantia que essa pessoa vai obedecer esse tratamento. Quer dizer, é uma preocupação a mais. Então, falando francamente, sem contar o envolvimento, um caso concreto que envolveria um envolvimento emocional, eu evitaria o relacionamento. Não, de jeito nenhum. Não teria coragem, não. Eu sou muito resguardada com esse negócio de sexo, sabe? Apesar de gostar muito, mas eu não teria coragem, não. Sim, namoraria sim, como namorei. Ele faz o tratamento direitinho, tinha a parte do indetectável, então assim, a gente teve relacionamento sem preservativo. Fizemos várias vezes testes, então não teve a questão da sorologia, então é uma relação segura. Então eu não tenho obrigação de contar. Ele, mas a gente se relacionou. Eu falei, tá, tudo bem, eu me protejo, você também tem que se proteger. Você também tem que se cuidar.
Eu sei do meu estado sorológico, você não, você é um soro interrogativo, você não sabe do seu estado sorológico. Então, às vezes o preconceito vem pra gente de pessoas que não sabem nem do seu estado sorológico. Acho que até hoje tem gente que não bebe água no copo de quem tem HIV bebeu, né? Isso existe, infelizmente, né? Mostramos um vídeo e explicamos para as pessoas sobre o indetectável e o intransmissível. Bom, agora tendo as informações aí, vendo o vídeo e sabendo tudo que eu sei agora, eu ia considerar, eu ia pensar, ia buscar mais informação e já ia pensar melhor, ia reconsiderar. Não, porque eu tenho muitas dúvidas e eu tenho muito medo do vírus, da doença mesmo. O meu sonho é ser respeitada, porque eu não fui buscar o HIV, mas ele veio até mim. E já que ele veio até mim, eu tenho que viver da melhor forma possível. Acredito que enquanto você está preocupado com a sorologia de alguém positivo para HIV, você deveria estar preocupado com a sua própria saúde sexual e buscando a testagem para HIV, sífilis, hepatite, principalmente se você já teve muita exposição e nunca teve coragem de realizar um teste. Entender que nós que estamos em tratamento e estamos indetectáveis, a gente não oferece risco a ninguém. E é mais fácil você sair com uma pessoa que sabe, que cuida, que não vai oferecer, não tem uma ameaça para ninguém, do que sair com uma pessoa que você não sabe do estado sorológico dela. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela perguntou sobre HIV, acho que ela nem tinha noção, nem sabia que eu tinha. E começamos, nossa, é sério? Você parece ser uma pessoa tão saudável? Eu falei, mas eu sou saudável. Porque a minha rotina é normal, eu não tenho uma mudança de estar em hospitais, porque hoje em dia o tratamento muda tudo. Hoje, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico do HIV, é possível o tratamento de forma de menos efeito colateral possível. Hoje é possível a gente utilizar um medicamento e dessa forma a gente ficar indetectável. E se eu estou indetectável, eu não vou transmitir o vírus para outras pessoas, mesmo que eu tenha relações sexuais sem proteção. Todos nós temos que passar essas informações adiante, para que o preconceito não mate mais gente, para que alguém que contrai o HIV não se desespere, para que não haja sofrimento por causa de ignorância. Nós não somos uma ameaça! Ei, para. A gente não vai falar sobre PrEP? Mas, Felipe, o nosso documentário é só sobre a zero chance de transmissão de quem vive com HIV. Ué, mas também quem toma PrEP é intransmissível. Tá bom, então seja breve, porque os créditos vão subindo enquanto você fala. Então, gente, preste atenção. Assim como tem o indetectável e o intransmissível, você também, que não tem a chance de transmissão, zera, você também tem a PrEP e tem a PEP. A PrEP, ela é um remedinho assim, ó, bonitinho, que o SUS distribui gratuitamente, que você toma para se prevenir do HIV. Você toma antes de se expor a uma relação. E também você tem a PEP. A PEP, ela é uma medicação que você toma após a exposição, após um sexo que aconteceu desprotegido, após uma violência sexual, que é uma palavra pesada.